Beleza, então, pessoal. Vamos agora falar sobre o nosso segundo exemplo de alocação dinâmica de memória, em que eu vou ensinar para vocês como alocar uma matriz dinamicamente, usando malloc. Tá? E, ao mesmo tempo, vocês vão entender como que uma matriz é representada na memória. Vocês já viram que um vetor ele é representado com uma sequência de endereços reservados na memória, e aí o vetor nada mais é que o primeiro dos endereços. O que seria, então, uma matriz? Eu prometi para vocês que eu ia demonstrar para vocês o que é uma matriz na aula de alocação dinâmica de memória, e eu vou falar disso agora, então. Tá? A gente vai falar disso, então, também passo a passo, de forma bem simples e pausada. Vamos começar com a definição de matriz. O que a gente viu? Vamos criar uma matriz de inteiros, por exemplo, matriz de inteiro M, é isso aqui, né? Então, quando eu for criar uma matriz M 100 por 100, isso é uma matriz criada de forma estática. Durante o processo de compilação, esses endereços, a soma dos endereços que devem ser reservados para a matriz já é computada e em execução, todo esse espaço de memória já está reservado. Como que a gente, então, armazena, né, uma matriz de forma dinâmica? Ou seja, eu não quero saber de antemão quantas linhas e quantas colunas que eu vou usar para essa matriz. Como que eu faço isso? Bem, a gente viu que um vetor... O que eu preciso para alocar um vetor de inteiros dinamicamente? Eu preciso de criar um ponteiro para inteiro, e aí aqui eu uso um malloc, né? Malloc, por exemplo, 10 inteiros ou n inteiros, e aí esse endereço retornado pelo malloc vai ser armazenado aqui em M, e aí eu tenho um vetor normal M. O que é uma matriz? Uma matriz é um ponteiro para ponteiro. Tá? Se é uma matriz de inteiros, então é um int asterisco asterisco M. Isso é uma matriz. Tá bom? Nesse caso, essa é uma variável que aponta para uma matriz armazenada na memória. Nesse caso, eu não tenho nenhuma matriz alocada ainda. Nem posso chamar M de matriz. Eu posso simplesmente falar que M, vamos colocar o M aqui, ó. M é do tipo int asterisco asterisco, minha variável chama M, tá? Ela está alocada, então existe já um endereço, o FAC, que foi alocado para M, e eu não tenho endereço de memória nenhum aqui, então, null, tá? Null. Então, esse meu ponteiro não está fazendo nada, por enquanto, tá bom? Agora, o que eu sei? O que eu sei é o seguinte, quando eu faço isso daqui, ó, asterisco M, o que eu posso esperar de asterisco M? Na verdade, o que tem que existir em asterisco M? Que tipo de atribuição que eu posso fazer? Qual que é o valor de asterisco M? O valor de asterisco M, quando tiver um endereço aqui, vamos até colocar um endereço aqui de uma vez. Vamos colocar esse FB4 aqui. Eu não vou explicar para vocês como ele foi ainda, não. Vamos supor que eu tenho um FB4 aqui. O que tem que ter em FB4? Qual que é o conteúdo desse valor? O conteúdo desse valor é o quê? É um endereço de memória para inteiro. É um int asterisco. Tá bom? Por quê? Porque, né, aqui são dois asteriscos. M é um ponteiro, é um endereço de memória que dentro... Tá aqui o asterisco, né? É um endereço de memória que dentro desse endereço tem um int asterisco. Tem um outro endereço de memória aqui dentro. Tá bom? Isso é o asterisco M. Tá? Beleza. Então, vamos supor que eu queira armazenar essa matriz aqui. Vamos colocar aqui fora. Quero criar uma matriz. Vamos fazer 3 por 2, tá? 3 linhas, 2 colunas. Então, vou colocar a matriz aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Quero criar essa matriz dinamicamente. Tá bom? Melhor ainda, esse vai ser o exemplo que a gente vai usar, mas eu vou usar umas variáveis n e m. Vou colocar 1 para a gente não ter problema. Vamos deixar aqui, 0 e 0, tá? N e m para definir o número de linhas e o número de colunas da matriz, tá bom? N é o número de linhas, m é o número de colunas, tá bom? Essa aqui vou ter que colocar aqui, ó. É uma matriz, essa daqui, n recebe 3, n é 3,
M é 2. 3 linhas, 2 colunas, tá? Então, como que eu aloco essa matriz? Primeiro, claro, eu vou fazer um scanf, %d, para ler os valores de N e os valores de M, número de linhas, número de colunas. E agora, eu preciso começar a alocar espaço para essa minha matriz, tá bom? Então, vamos lá. O que é essa matriz? Essa matriz nada mais é que um conjunto de N vetores de M valores, tá? Então, o número de linhas é o número de vetores de inteiros que eu tenho. Por que de inteiros? Porque está aqui, ó, eu estou criando uma matriz de inteiros, tá bom? Então, eu vou criar N vetores com M inteiros, tá bom? Lembrem o que é um vetor. O que é um vetor? Um vetor, tá? É um endereço de memória para uma sequência de tipos de dados daquele vetor, uma sequência de inteiros. Então, o que eu posso ter aqui? O que pode ser? Vamos colocar esses vetores na memória. Aqui, vamos voltar para cá. O que é um vetor na memória? Vamos esquecer isso daqui, tá? Vamos esquecer isso daqui por enquanto. O que seria um vetor alocado na memória? Vamos colocar um vetor de zeros. Esse primeiro vetor, na verdade, para facilitar, para a gente entender o que são as coisas, vamos colocar assim, ó, 1, 2, vamos supor que a matriz seja essa aqui, ó, 4, 5, 6. Tá? Então, esse vetor 1, 2. O que é esse vetor 1, 2? Olha, e notem aqui, gente, que eu já estou colocando os endereços de 4 em 4 bytes, tá? Para a gente não precisar pular linha aqui nessa tabela. Então, o que é um vetor 1, 2? Vetor 1, 2 é esse vetor aqui, ó. Tem 1, 2. O vetor 1, 2 começa com FB4, tá? Ele está reservado na memória. E aí eu posso criar agora o outro vetor, 3, 4. O que é esse vetor? Pode estar em outro espaço da memória. Pode estar aqui, por exemplo, 3, 4. Reservei, 1, 1. E tem o vetor 5, 6. Vamos colocar ele aqui, 5, 6. Tá? Aí os dois espaços estão reservados. Então, aqui eu tenho 3 vetores de inteiros armazenados na minha memória. O que são esses vetores? São os endereços de memória, tá? São os endereços de memória do primeiro valor de cada vetor. Então, esse vetor aqui é o FB4. Esse endereço aqui é o FC0. Esse endereço aqui é o FCC. Não é isso? Então, o que vai ser essa minha matriz? Essa minha matriz nada mais vai ser do que um vetor, tá? Vou reservar aqui. Desse vetor vai ser o quê? Na ordem, vai ser os endereços de memória, desses vetores de inteiros que eu vou alocar. Tá? Então, olha só. Isso daqui, o que é isso daqui? É um vetor em que esse primeiro elemento do vetor é um endereço de memória. Que endereço de memória que é esse? É um endereço de memória que, quando eu acesso esses inteiros. Esse endereço de memória, quando eu acesso esses inteiros. E esse endereço de memória, quando eu acesso esses inteiros. Tá bom? E qual o endereço de memória que acessa esse vetor? Não é esse FDC aqui? Então, FDC, ele acessa esses endereços de memória. Não é mesmo? Então, olha que bacana. Se eu conseguir armazenar em M o endereço FDC, acabou. Eu tenho uma matriz na memória. Tá? Essa daqui é uma representação possível para uma matriz. Vamos devagar. Quem que é M? M é esse tipo int asterisco asterisco e o conteúdo de M é FDC. Tá? Então, asterisco M, vamos fazer aqui no código rapidinho. Eu ainda não vou usar malloc para não confundir, tá? Vamos supor que eu já consegui reservar e mapear a memória desse jeito. Vamos até colocar 3 pontinhos aqui. Então, quem que é asterisco M?
asterisco M é o conteúdo de FDC. FDC está onde? FDC, cadê o FDC? Está aqui. Qual que é o asterisco M? É esse cara daqui. Não é isso? FBA. Então, se eu fizer asterisco M, quem que eu tenho? FB4. E se eu fizer F asterisco M na posição 0? Que eu vou ter? Lembra que é o asterisco, que é o na posição 0, né? O abre e fecha colchete 0. É o acessar para FB4, que está aqui, na primeira posição dele. Então, esse asterisco M 0 é o valor 1. Essa expressão aqui, ela fez acesso de memória em 2 passos. Primeiro pegou M, que é FDC, asterisco M acessou o FB4, asterisco FB4 na posição 0, ou abre e fecha colchete FB4 0, né? Eu vou acessar 1, acesso esse inteiro daqui. Tá bom? E isso daqui, gente, nada mais é esse asterisco M aqui, ele pode ser facilmente, né, traduzido para M00. Esse é o M00. Que, de forma mais simples, mais intuitiva, o que eu estou falando com M00? Olha, acessa o primeiro vetor, que é o vetor M0, na posição 0, que é esse 1 daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço essa alocação? Vamos fazer devagar. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer para alocar essa matriz na memória? Primeira coisa que eu preciso fazer é reservar um espaço para esses ponteiros para inteiros. Eu preciso reservar esse espaço daqui. Tá? Um espaço para N ponteiros para inteiros. E como que eu faço isso? A gente já viu. Vamos apagar isso daqui, apagar isso aqui também. Como que eu faço? Vamos reservar. É malloc. Se eu quero reservar uma memória, alocar a memória, é malloc. Tá? Eu quero reservar quantos bytes? Eu quero reservar 3 espaços, né? Ou, na verdade, N, né? Que é o número de linhas, vezes o quê? O que cabe aqui dentro. Qual que é o espaço disso daqui? Sizeof. Não preciso decorar, né? Sizeof. Qual que é o tipo de dado que tem lá? Sizeof int asterisco. Tá? Então, malloc N vezes sizeof int asterisco. O que é o int asterisco? São esses endereços aqui, endereços para inteiros. Tá bom? Faço esse malloc, retorno esse endereço. O que o malloc vai fazer? Ele vai reservar esses endereços para a gente. Então, reservou esses endereços para a gente e vai retornar o quê? O FDC, que é esse primeiro endereço desse espaço todo. Tá bom? Vamos até fazer o seguinte, ó. Por enquanto, eu só reservei, então eu não tenho nada. Vamos apagar esses conteúdos aqui. Na verdade, eu vou apagar só esse daqui, tá? Então, vamos fazer por parte. Depois eu vou apagando esses daqui à medida que a gente for criando eles. Então, simplesmente o que eu fiz? Eu reservei esse espaço na memória, tá? E o malloc vai retornar esse FDC. O que é esse FDC? É um endereço de memória, né? É um endereço de memória que dentro desse endereço vai ter um endereço de memória para inteiro. Então, FDC é o quê? Qual que é o tipo dele? É um int asterisco? Não. Int asterisco se em FDC tivesse um inteiro, seria um int asterisco. Mas o que em FDC vai ter? Em FDC vai ter um endereço de memória que dentro dele vai ter inteiro. Então, o tipo de FDC é um int asterisco asterisco, que é justamente o tipo de M. Tá bom? Então, com esse malloc, eu consegui reservar esses endereços de memória e retornei, né, para M o endereço FDC. Agora, em M, eu consigo acessar esse espaço da memória. Tá bom? Então, bem legal. Agora, qual que é o segundo passo? O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um endereço aqui. Qual o endereço que eu preciso colocar? Preciso colocar o FB4 aqui dentro. Não é? Que é um endereço de memória que dentro dele eu vou ter inteiros. Então, eu preciso alocar esse espaço daqui. Não é isso? Então, vamos alocar um espaço para M, que são M inteiros. Vamos lá.
malloc, vamos colocar aqui, depois eu arredo, né? Malloc, quantos inteiros que eu preciso? M inteiros, vezes sizeof int. Tá? Aloquei, então, um espaço para 2 inteiros. Qual que é o endereço de memória FB4? Qual que é o tipo de FB4? O tipo de FB4, aí sim, é um tipo int asterisco. É um endereço de memória que dentro dele vai ter um inteiro. Tá? E aí eu vou retornar o quê? Eu vou retornar FB4. É o que esse malloc está fazendo, retornando FB4. E aonde que eu quero armazenar FB4? Eu quero armazenar FB4 aqui, ó. FB4, quero colocar o FB4 aqui. Vamos marcar isso aqui como reservado, tá? Quero armazenar FB4 aqui. O que é isso daqui? FDC. Quem que é o FDC? Tá? Como que eu acesso essa posição daqui? Bem, FDC é um asterisco M, né? Simplesmente isso. Se eu faço asterisco M, para onde que eu vou? FDC está aqui, ele vai lá, faz o asterisco FDC e acessa esse conteúdo. Tá bom? Então, asterisco M, com esse malloc, eu vou conseguir colocar o FB4. E como é que eu faço para reservar esse daqui? Vamos lá, por partes de novo. Mesma coisa, né? Então, se eu quero uma outra sequência de inteiros reservados na memória, malloc m sizeof int. E aí eu vou reservar esse segundo espaço. Note, gente, que não precisa estar na ordem, não, tá? Esse espaço aqui poderia estar aqui embaixo sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu aloquei, e aí eu vou retornar. O que eu vou retornar com esse malloc? Esse endereço fc0. Eu quero colocar fc0 aonde? Aqui. Não é? Vamos ter que colocar aqui com a mesma cor. fc0. Que posição que é essa? Como é que eu coloco fc0 aqui? Né? É a partir do FDC, a partir do asterisco M, um vetor, né? A partir do asterisco M, eu ando uma posição. Não é isso? A partir do FDC, que é o asterisco, que é o M, né? O M, eu acesso o M com uma posição. Não é isso? Beleza. Ou então, de forma mais simples, M abre, fecha colchete 1. E esse asterisco M, na verdade, é o M abre, fecha colchete 0. É a mesma coisa. Tá bom? Ou, de forma mais simples ainda, para tornar o nosso código bem genérico, vamos criar aqui um I. I recebe 0. For I recebe 0. I menor que N. I mais mais. M. I recebe malloc. Tá aí. Tá? Depois que eu fiz isso, o que eu vou ter? Eu vou ter esses 3 vetores alocados, 3 vetores de inteiros alocados, e os seus endereços devidamente atribuídos para o M0. Então, vamos lá, vamos até preencher isso aqui, ó, para o M0, essa é a variável M0, essa é a variável M1, e essa é a variável M2. Tá? São esses endereços de memória. E essas daqui, quem que é isso aqui? É o M0, M01, M0, não tem o 02 não, né, Pedro? Aqui, ó, são só 2 colunas. Né? E esse daqui é o M10 e M11. E esses daqui, M20, M21. Tá? Isso é uma matriz na memória. E a gente alocou ela dinamicamente. Tá bom? E para liberar essa matriz, como é que eu faço? Olha, para liberar não é fácil, não. Também, assim, não é trivial, na verdade, é fácil, mas não é trivial igual fazer FreeM. Né? Essa é a forma trivial de fazer. Qual que é o problema? O FreeM só vai desalocar esse vetorzinho aqui. Essa parte aqui, ó, não é desalocada. Eu tenho que fazer tenho que desalocar esse espaço manualmente também. Como? I recebe 0, I menor que N, que é um número de vetores de inteiros que eu tenho, um número de linhas que eu tenho, I mais mais. E aí, free
M, I. Tá? Quem que é o M0? M0 é esse cara daqui, ó, FB4. Então, eu vou liberar esse espaço daqui. Free FC0, libera esse espaço daqui. Free FCC, libera esse espaço daqui. Tá bom? Então, não é tão complicado assim, não, né? Tem muitos asteriscos, alguns passos alguns passos a mais para alocar a memória e para desalocar, mas não é tão complicado, não. Tá bom? Agora, como é que eu faço para alocar isso com uma função? Eu não quero no meu main, eu queria uma função pronta para alocar e para desalocar a memória. É possível fazer isso? É. Eu vou fazer a versão mais fácil aqui para vocês, tá? Eu poderia fazer a versão complicada. Na verdade, não é complicada, tá? Com mais asterisco. Seria a versão aloca matriz, por exemplo, em que eu passo uma matriz por referência, que é isso aqui, ó, N e int M, com 3 asteriscos aqui. Né? Eu vou deixar isso aqui como uma interrogação, como um desafio para vocês. Não é rocket science, dá para fazer tranquilo. Vou fazer a versão mais fácil, que é a versão que eu não fiz no provetor, que é essa daqui, ó. Eu vou retornar um endereço para a matriz. Então, int asterisco asterisco, aloca matriz, vamos chamar isso aqui de matriz 2, tá? Ou matriz ref, referência. Aloca matriz, eu vou passar um tamanho n e um tamanho m, só isso já é suficiente para mim, e eu vou retornar o ponteiro para a matriz. Tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu vou usar todo esse processinho daqui, Ctrl C, barra asterisco, barra asterisco, não quero apagar isso aqui não, asterisco barra, comi uma chave, né? Barra, e aí como é que eu faço para alocar essa matriz? Então, eu preciso int asterisco asterisco m, aloca para mim um vetor de ponteiros para inteiros, por enquanto normal, tá? Qual que é o tamanho desse vetor de ponteiros? N, número de linhas. E depois, eu preciso de um i aqui também. Depois, para cada uma dessas linhas, eu vou alocar um vetor de inteiros, né? O primeiro vetor de inteiros, o segundo, o terceiro e assim por diante. Olha como que é moleza. Mesma coisa, né? E no final, a diferença é que eu vou agora retornar M. Tá? Retornar M. Nós vamos compilar e ver se não tem problema. Pode ser que tenhamos alguns probleminhas com os asteriscos, tá? A gente vai testar isso daqui, porque é muito chato. Talvez eu tenha que fazer alguma coisinha ainda. Nesse caso, eu acho que até não, tá? Mas nessa função daqui, eu vou ter um probleminha. Naqueles mesmos problemas que eu tive no anterior, tem que colocar um asterisco, eu vou ter que colocar um asterisco M entre parênteses antes de acessar os espaços da matriz, tá bom? Nesse caso aqui não precisa, eu acho que esse aqui vai ser direto mesmo, tá bom? Então, aloca a matriz e vou criar também uma função int, na verdade, int asterisco asterisco, aqui é só void, né? Libera matriz. De novo, só preciso do tamanho dessa matriz. Int n, int m, int i. E aí eu vou copiar e colar essa parte toda daqui, ó. Vamos lá. Na verdade, aqui eu só preciso disso daqui, né? Pronto, matei. Liberar a matriz. Faço free de cada uma das... não, aqui eu preciso também da matriz, né? Int asterisco asterisco m. E olha que interessante. Lembre como que a gente passa matriz como parâmetro, que a gente não tinha que fazer uma coisa chata, né, de colocar aqui um maxtan, né, um outro maxtan aqui também, né, colocar um define aqui em cima para o tamanho da matriz máximo e passar isso. Olha, acabou. Se eu sei o tamanho da matriz e ela foi criada dinamicamente, eu posso passar ela usando asterisco, asterisco. Tá bom? Então, beleza. Passei a matriz, desaloquei cada um dos vetores, desaloquei o meu vetor de ponteiros para inteiros e fechou. Para ver se a gente está se está ok, né? Se nosso procedimento está funcionando, o que eu vou fazer? No aloca matriz de inteiros, eu já vou também preencher essa matriz com zeros. Então, eu vou vir aqui,
Vamos preencher essa matriz com zeros. For I recebe 0, I menor que N, I mais mais. For J recebe 0, J menor que M, J mais mais. E aí, M e J, vamos colocar, na verdade, um I mais J, só para para ficar diferentão. I mais J, tá? Só isso, para não dizer uma matriz chata contendo zeros. Beleza, aí eu vou retornar M aqui, aí eu vou depois, primeira coisa que eu vou fazer vai ser um aloca matriz, em que eu passo, na verdade não é só um aloca matriz, né? É um M recebe aloca matriz, N, M. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, depois de alocar essa matriz, eu vou imprimir a matriz, que eu vou passar o quê? M, N e M. Só imprimir na tela, né? Para ver se eu estou realmente preenchendo, está tudo certinho. Então, void, imprime matriz, int, hora de novo, hein? Não preciso daqueles defines chatos, simplesmente ponteiro para ponteiro. Int N, int M, int I, J, menor que N, I mais mais. Aí eu vou percorrer as colunas, J menor que M, J mais mais. E aí printf, porcento, vamos colocar um 2D aqui para ficar bem bonitinho, porcento 2D, um espaço, e aí é a minha matriz na posição I, J, e aqui um printf com /n, para ele pular para a linha seguinte. Vou colocar um 3D aqui, só para garantir se eu quiser experimentar com matrizes muito grandes. Imprime matriz, então, imprime matriz e depois um libera, né, que eu chamei. Libera matriz, que eu passo M, N e M. Beleza. Então, aloquei, imprimi, liberei. Só isso que eu estou fazendo. Tá? sdlib, beleza. Fiz um código gigantesco com muitos ponteiros e que provavelmente teremos problemas. Nesse caso aqui, eu vou usar vou compilar no Linux, porque eu gostaria de mostrar na memória como é que fica isso, tá? Então, GCC fica mais fácil no Linux. Então, GCC, isso aqui chama allocdim 2.c, faltou ponto e vírgula na linha 37, então sempre vão ter alguns errinhos. É esse daqui, né? Vamos ver o que é mais. Então, ponto barra a.out. N e M. Vamos fazer 3 linhas de 2, igual a gente tinha feito. Ó, funcionou, tá? Então, 3, 2, aloquei, 0, 1, né? Eu estou somando I com J, os valores são a soma de I com J. O primeiro é 0, 0, aqui é 0, 1, então soma 1. Esse último aqui é o como que é? 2, 1, isso mesmo, 2, 1, né? Então dá 3, fechou, tá bom? Então tá aí, um código simples, porque agora eu tenho 3 funções, uma para alocar, uma para imprimir que nem precisava, né? E uma para liberar, na verdade 2 funções, e eu consigo alocar e liberar a matriz dinamicamente, tá bom? E o principal não preciso dos defines, maxtan, etc, etc, e posso definir o tamanho da minha matriz, a quantidade de linhas, quantidade de colunas, dinamicamente em tempo de execução. Tá bom? Agora vamos brincar um pouco com isso daqui. Eu vou até apagar o imprime matriz, que eu quero mostrar para vocês como que a gente realmente pode abusar da memória desse computador, tá? Primeiro, eu vou tentar criar uma matriz M2 com essas dimensões. Vamos criar aqui, ó, 10 mil linhas e 10 mil colunas. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer isso. Lockdim. Ó, deixou, né? A.out, segmentation for, core dumped. Ou seja, ele não deixou eu fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês que não tem problema. Se eu passar essa matriz, diminuir o tamanho dela, ó, para 100, 100. A.out, normal, ó, 3, 5. Minha matrizinha dinâmica lá. Ah, porque eu tirei o imprime matriz, né? O programa rodou sem problema nenhum, tá bom? Então,
será que a gente consegue criar uma matriz com essas dimensões dinamicamente? Estaticamente, eu já vi que eu não consigo, pelo menos na minha arquitetura daqui. Tá bom? Será que a gente consegue fazer isso dinamicamente? Vamos lá. Para mostrar para vocês os efeitos da memória aumentando e da memória diminuindo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um system pause aqui que funciona no Linux, tá? Eu vou chamar, vocês podem inclusive usar esse system pause. Vou chamar aqui void pause. Como é que funciona esse system pause? Eu vou usar esse ifdef win32, tá? Ifdef win32, eu acho que deixa eu ver se é isso aqui que vai funcionar. Eu vou chamar, se é no Windows 32 que eu estou, eu vou chamar o system tradicional system pause, tá? System pause. System pause. Caso contrário, else, eu vou usar o system, o comando no Linux é mais fácil, é read. Aqui eu coloco uma mensagem, vou colocar essa mensagem aqui, ó, pressione uma tecla, barra, e depois tem que colocar uma variável, saindo, tá? Saindo. Se não me engano, aqui eu tenho que colocar uma outra também, eu acho que é -R, vamos ver se isso aqui funciona, tá? Na verdade, a gente pode até testar isso aqui. Antes, quer ver, read, será que eu tenho? Acho que não tenho, tenho, é -P, tá? Isso aqui, ó, read -P, teste, aí eu vou colocar uma variável qualquer, saindo. O que ele faz? Vai imprimir o teste e vai pedir para eu ler uma variável, por exemplo, 5. Aí eu consigo imprimir essa variável saindo, que eu acabei de criar. É uma forma de uma pseudoprogramação em Bash, tá? Olha lá, ele imprime o 5 que eu digitei. É como se fosse um scanf, tá bom? Então é -P, beleza. Então read, -P, aí a mensagem, e aí o nome da variável, que podia ser qualquer coisa. Então, nesse caso daqui, aí end-if, se não me engano, end-if, tá bom? Vamos ver se esse negócio funciona. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pause, logo depois de alocar a minha matriz, e vou colocar um pause depois de liberar a matriz, antes do meu programa acabar, tá bom? Para a gente ver se ele realmente está desalocando toda a memória que ele alocou, tá? E aí, eu tenho que ver se meu programa está certinho. É o alloc_din2.c. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Aparentemente não. Então, A.alt, só quero testar se está funcionando. 3, ó, pressione uma tecla, beleza, pressione uma tecla, fechou. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a memória sendo alocada? Eu vou chamar essa função top, essa operação top aqui do Linux, que vai mostrar os processos que estão rodando, tá bom? Então, esses aqui são os processos, a memória ocupada, a percentual de memória ocupada. Quer ver, ó, a memória total aqui é próximo de 8 GB, eu tenho 3 GB livres, tá? E aí eu vou rodar o meu programa. Então, vamos lá, vamos rodar esse programa, A.alt, e eu vou criar uma matriz com aquele tamanho, 10.000 por 10.000. Então, essa é uma matriz 10.000 por 10.000. Quem quiser fazer a conta, é 10.000 vezes 10.000 vezes 4 bytes, que é o espaço ocupado por inteiro, né? Então, isso aí vai dar por volta ali, né, de 10.000 vezes 10.000 vezes 4 bytes, é uma monstruosidade, né? Nem vou fazer a conta aqui, deixa para vocês fazerem a conta. Tá? Então, acho que 400 mega, né? 400 megabytes que isso aí vai ocupar. Então, vamos lá. Enter. Ó, o que aconteceu? Vamos lá. O A.alt, cadê ele? O A.alt tem que estar rodando. Será que não está exibindo? Ah, está exibindo aqui, ó. A.alt. Está rodando. Olha o percentual de memória que está ocupado. 4,7% de toda a memória do computador. Está mais ou menos... Cadê? Aqui, ó. 400 mega. Tá? Que é o que eu falei que ia ter. Queria ocupar de memória. Tá bom? Depois que eu libero essa memória, ó, pressionei a tecla, aquele libera a memória, o free começou a rodar, né? O CPU até executou um pouquinho aqui. Ó, o A.alt, quanto de memória está ocupando? 0.
Então, liberou a memória e o programa termina. Eu posso abusar, ó, não vou abusar muito não do meu pobre computador, mas eu posso, ó, 10.000, 40.000. Vamos lá, vamos ver se isso aqui roda, ó. Já vai passar de 1 GB. Tá alocando, demorando um pouquinho mais, ó. Olha a memória do A.alt aqui, ó. Ó, tá subindo, ó. Já foi para 19%, né? Chegou aqui ó, em 19% de toda a memória. 1,5 GB de memória ocupada, tá? Agora o libera matriz vai começar a rodar e aí a memória vai ser liberada, toda liberada. Tá? Então, olha o poder que a gente tem sobre esse computador. É tanto para alocar e desalocar. Lembrem que a gente não conseguiu criar essa matriz estaticamente. E dinamicamente eu consegui criar uma matriz com esse tamanho. Poderia explorar um pouco mais até os limites do meu computador, que é pouco, tinha 3 GB livre só. Tá? Então eu vou deixar, por enquanto, só testando só com esses valores. Tá bom? Então é isso. Então a gente viu como criar, alocar, né, uma matriz dinamicamente e manipular ela. E o legal é que a gente pode criar, inclusive, estruturas mais interessantes para a matriz. Eu posso criar uma matriz, por exemplo, que só vai armazenar a diagonal acima da diagonal principal, ou abaixo da diagonal principal, ou uma matriz com número de linhas, na verdade, número de colunas variável. Às vezes eu posso ter uma matriz desse tipo, ó, não tem problema nenhum, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Eu não tenho, a primeira linha tem 2, depois tem 3, depois tem 4, ou então pode até ser as duas primeiras com 2, a outra com 4. Posso criar estruturas dinâmicas que otimizam o nosso uso de memória.